Vamos lá, pessoal. Vamos começar agora este capítulo sobre mecanismo de incorporação. Mas antes de entrarmos no assunto principal, né, que é como funciona a incorporação, nós temos que entender algumas coisas antes. Então vamos lá. Vamos entender quais são os tipos de médiuns que existe na Umbanda. E quando eu falo na Umbanda, eu quero sim generalizar, porque é uma questão de observação. Não só eu concordo com esses tipos de médios, mas eu percebo que outros autores também identificaram esses tipos de fenômenos na Umbanda em geral. São 3 tipos de médios apenas na Umbanda e nós vamos ver um por um. Mas o que é um médium? A Umbanda considera todos os integrantes como médios, pois, segundo as leis espirituais, todos temos dons mediúnicos diferenciados e, com o desenvolvimento correto, conseguiremos agregar nas atividades da corrente mediúnica. Ou seja, nem todos os médios incorporam seus guias, mas todos somos médios, temos guias, dons e missões e etc. Todos os seres humanos são médios. Todos nós somos médios. O que difere um médio, ser humano qualquer, para um médio de Umbanda? É a escolha. Nós escolhemos estar na Umbanda, manifestando o nosso dom mediúnico, prestando a nossa caridade. Então, essa é uma questão de escolha. Por isso nós falamos médio de Umbanda. Porque todos nós somos médios, todos os seres humanos são médios. Mas não é porque todos são médios que todos vão incorporar. A incorporação é apenas um dos dons espirituais que nós possamos ter. Nem todo mundo tem todos os dons, tá? É até uma piada, né? Até mesmo na nossa religião, né? Que tem aquele médio que tem todos os dons, né? Que é o para-raio de Aruanda. Pois é, mas não existe isso. Os seus dons mediúnicos, eles vêm de acordo com a sua missão mediúnica, as suas missões, o seu próprio destino, ele está ligado aos seus dons. Por exemplo, um exemplo bem simples. Se eu tenho um dom de ser sacerdote, então os meus dons mediúnicos vão ser correspondentes a esse cargo. Já pensou se eu sou um sacerdote que não incorpora, que não tem vidência, que não consegue dar um passe, que não tem manipulação energética, que não tem psicografia, não tem claravidência, não tem nada. Eu só sou um ser humano, então não corresponde ao meu cargo, certo? Da mesma forma, a pessoa que tem um dom, que ela tem um destino muito simples, um destino muito básico. Por que ela vai ter um dom espiritual de incorporação? Um dom de transporte energético, que são dons extremamente fortes, estão ligados a cargos muito fortes, a destinos muito fortes. Por que ela teria se ela não vai estar dentro de um terreiro ou de um templo exercitando? Vai se tornar apenas um fardo para ela. Então, sim, os dons mediúnicos que nós carregamos correspondem ao nosso destino, às nossas missões. Então, o que difere de um para o outro é justamente o seu destino, a sua missão. E é aí que a gente tem que nos compreender. Será que eu estou dentro do terreiro? Eu estou pela minha escolha, mas por que eu estou? Será que a minha manifestação está correspondendo ao meu destino? Está correspondendo à minha missão? E assim a gente vai se entendendo dentro do terreiro. E é por isso que nós também temos sacerdotes, né? Porque o sacerdote, ele é responsável por nos guiar neste momento, né? O mentor espiritual, ele nos mentora a nossa vida inteira. Mas na religião é o nosso sacerdote. A gente fala assim, estou debaixo do manto sacerdotal de fulano, de ciclano. Então o meu entendimento das coisas é baseado no sacerdócio daquela pessoa. Então, o sacerdote, ele impacta muito na nossa vida e de como nós vamos nos encontrar na nossa religião. Por isso nós temos que ouvir bastante nossos sacerdotes. Mas vamos lá. A primeira categoria de médio é o médio de incorporação. Porque mesmo que a gente fale e parafraseie
muitas das vezes é que a incorporação não é o dom principal, não é o dom mais importante, nem todo mundo vai incorporar. Beleza, é tudo isso. Mas sim, o dom espiritual da incorporação, ele é a base da Umbanda. Se não houvesse a incorporação na Umbanda, ela seria só mais uma religião espiritualista de conexão ao universo, que poderia ser qualquer uma religião. Mas a Umbanda, ela se difere justamente por trazer todos esses elementos de conexão com o universo, com a natureza, somado à incorporação, que é quando trazemos nossos ancestrais, os nossos espíritos, guias e mentores para perto da gente através do fenômeno da incorporação. Então, o que é um médium de incorporação? Ó, esse é o mais comum na Umbanda. Nasce com o dom principal da incorporação de espíritos, fazendo ponte entre os espíritos desencarnados e as pessoas encarnadas. Com o desenvolvimento correto, esse médium poderá trabalhar na corrente mediúnica, incorporando seus guias espirituais e atuando com passes magnéticos, cura, aconselhamento e toda sorte de procedimento para prestar sua caridade espiritual, assim cumprindo com sua missão junto à religião de escolha. É aquele que intermedia a comunicação. Médio vem de intermediar. Então, o médio é aquele que vai intermediar os dois mundos. O médio, ele é a ponte entre os dois mundos, entre o mundo físico e o mundo metafísico. Então, ali, ele é a ponte entre os dois. Existe muita história e muito contexto do que se define um médio de incorporação ou não, mas isso aí eu vou deixar para, quem sabe, num curso avançado a gente fale, porque é mais uma questão de história do que, de fato, religião. Mas é certo que o médium, ele é esse elo que liga o mundo físico com o mundo espiritual. Sem o médium de incorporação, não há fenômeno. Não há. Porque é ele que vai trazer para dentro de si a manifestação de um terceiro, que é a sua entidade, é o seu guia espiritual. E esse vai se manifestar trazendo sua energia, seus saberes, sua comunicação, seus trejeitos, sua sabiência, e vai transmitir ao mundo físico. Ou seja, sai do mundo espiritual, passa pelo médium e através do médium é transmitido para o mundo físico. Sem o médium, não existe essa transmissão, porque nós não estamos aptos a enxergar, a ouvir ou a compreender o mundo espiritual. É por isso que nós precisamos de mecanismos espiritualizados para isso. E o médium é esse que carrega esse dom. Na Umbanda, é o médium de incorporação que está em maior quantidade, porque justamente o terreiro, ele atrai esse tipo de pessoa. O nosso terreiro, ele vai atrair o tipo de médium de incorporação em grande abundância, justamente porque é o espelho. O nosso terreiro, ele é configurado para imitar o mecanismo de incorporação que existe ali naquele médium. Então, uma coisa vai atrair a outra. O médium, ele fazendo essa ponte, ele consegue permitir que o espírito manifeste através dele. E aí vai vir diversos dons. Quando a gente fala de médium de incorporação, não é somente a incorporação total do corpo, é todo o fenômeno a qual essa pessoa, que é o médium de incorporação, ela transmite informações do outro plano. Então ela também pode não incorporar, como nós estamos acostumados a ver na Umbanda, mas ela pode simplesmente psicografar. A psicografia também é um dom mediúnico a qual a consciência do médium não é alterada, né? Então ele é um médium de incorporação. Então o estado de consciência, o estado de posse do espírito ao corpo do médium não vai determinar se ele é ou não de incorporação. Não é o quesito. O médium de incorporação é aquele que faz ponte entre os dois mundos. Se tem um dom ali que permite que essa pessoa faça ponte entre os dois mundos, então vai acontecer. Por exemplo, existe o dom da vidência. O dom da vidência não é para o médium de incorporação. Por quê? O dom da vidência não permite que o médium interage com as entidades. Ele somente está vendo. Ele também só está consultando parâmetros de comportamento do mundo espiritual e transmitindo para nós. É como se ele fosse o meteorologista
do mundo espiritual e está repassando para nós. Então ele não é classificado como médio de corporação. Ele é médio doutrinador, é outra situação que a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele não é. Mas, por exemplo, a psicografia é. Ele está permitindo que esse espírito tome parte do corpo dele, que geralmente é só a mão que escreve, e pouca parte do cerebral também vai escrevendo ali e vai ser transmitido. Aquele médio não perdeu a consciência, ele não perdeu o controle do seu corpo, nada disso. Mas ele é um médio de incorporação. Assim como também o médio que está na Umbanda recebendo o Exu Caveira, a Pombogira Maria Padilha, o Caboclo Sete Flecha, a Vó Bina, aquela pessoa que está incorporado com as entidades, ele também é um médio de corporação. O que nós devemos entender é que o médio de corporação é aquele que faz ponte entre os dois mundos. E isso envolve também a incorporação, mas também envolve outros dons. E esse médio também, existem várias intensidades de incorporação. E o dom de incorporação é uma outra coisa. É o que a gente vai ver até mais adiante. O dom de incorporação é um fenômeno que pode vir a acontecer com outros médios, mas acontece primordialmente com o médio de incorporação, porque ele nasceu para ser de incorporação. Ok? Vamos para o próximo. O segundo é o médio de transporte. Esse já é um pouco mais complexo também e envolve a incorporação e também não envolve. Vamos lá, vamos juntos. Esse nasceu com um dom de transporte energético. Seu desenvolvimento mediúnico pode se tornar muito difícil se lhe faltar instruções adequadas. O trabalho deste médio é pegar cargas negativas e descarregá-las em locais apropriados ou reciclar para essa energia. Esse médium não trabalha sozinho, ele incorpora os seus guias apenas no ofício da função. Ou seja, quando uma carga energética é enviada para o médium de transporte, ele incorporará seu guia espiritual e os dois executarão o descarrego. Esses médiuns podem manipular energias com facilidade, o que permite executar passes perfeitamente, com ou sem auxílio de outras entidades. Por esse motivo, muitos sacerdotes colocam esses médiuns para auxiliar em rituais de descarrego, pois suas incorporações só serão mediante necessidade e poderão auxiliar no ritual sem interferência. O médio de transporte é aquele médio que a gente pode colocar entre os dois fenômenos de incorporar e de não incorporar. O médio de transporte, ele nasceu com o seu sistema de descarrego mais afiado. Então é comum que ele receba muita carga energética negativa, principalmente, e ele consegue descarregar essas cargas em outros locais. E isso pode acontecer de várias formas no terreiro. É quase que impossível nomear todas elas, porque somente com um olhar afiado a gente consegue perceber isso. O médio de transporte, geralmente ele não consegue incorporar no mecanismo comum de desenvolvimento mediúnico. Não adianta colocar ele lá na frente, ficar rodando ele, batendo sineta, gritando no ouvido dele, cantando. A entidade dele não vai incorporar. Porque a manifestação dele é específica para tratamento energético. É um ponto. Diferente do médio de incorporação, que ele está aberto para manifestação dos seus guias para prestar diversas formas de caridade, como cura, passe, aconselhamento. O médio de transporte ele só vem para descarrego, desobsessão, exorcismo, que são momentos que nós precisamos de uma força extra para poder executar aquele exercício ali. Sem os médios de transporte, fica quase que impossível fazer certos tratamentos. Então, o que acontece? Esse médio é aquele que incorpora somente na hora que o bicho está pegando. A gente percebe, todo terreiro tem um desse, pelo menos um tem. Quando tá fazendo um descarrego em alguém, uma desobsessão, esse médio, ele manifesta. Ele não manifesta normalmente. Ele sempre está ali ajudando, batendo palma, cantando, ou às vezes corimbando, mas começou a fazer um ritual pesado de descarrego,
manifesta nele alguma coisa. Costuma que os sacerdotes, eles, por não saberem disso, acharem que está manifesto naquele médium um espírito ruim, porque está começando a mexer em algo ruim, né? Uma desobsessão. Está fazendo uma desobsessão e aquele médium começa a se manifestar, o que não é comum, porque aquele médium geralmente não manifesta. Aí eles acham que é algo ruim e vão lá em cima daquele médium perturbar ele, tentando expulsar algo que na verdade está se manifestando para ajudar. Por quê? Os guias, os guias do médio de transporte só vêm à tona para ajudá-lo a executar a sua missão, que é descarrego. Então, aquela manifestação não é de um quiumba, de um obsessor, não é. É do guia dele. É o que a gente fala. O desenvolvimento desse médium é mais difícil. Por quê? Como os guias dele não se manifestam com frequência como os demais, ele acaba ficando um pouco perturbado na hora que esse guia se manifesta, porque ele tem muito menos experiência. Então nós temos que pegar esse médium e avisar, olha, vai manifestar em você, em algum momento, um espírito, principalmente nesses momentos do ritual da Umbanda. Então fica tranquilo, porque não é um espírito ruim. É o seu mentor não, desculpa, é a sua entidade se manifestando para prevenir que essas cargas negativas não fiquem presas no seu corpo e que você consiga descarregar, porque você é um médio de transporte. Quando há uma desobsessão e esse médio incorpora um obsessor, um quiumba, um cumburucu que seja, o guia dele vai passar primeiro, como de costume, e vai falar, olha, eu vou dar passe, eu vou dar passagem ao que está nessa pessoa. Então, a gente não pode pensar, cair na falácia, que o médium, dentro de um terreiro de Umbanda é fundamentado, que ele tá desprevenido. Não está. Ele tá num ambiente seguro. Ele tem que ter isso em mente, para ele poder permitir que as manifestações aconteçam de forma legítima, sem forçar nada. Então, ao saber que, independente de qualquer situação, esse médio de transporte ele está assegurado pela sua entidade, que geralmente é a entidade que está trabalhando naquela linha, por exemplo, nós estamos fazendo uma desobsessão com os caboclos de pena. Então, a entidade que vai se manifestar é o caboclo de pena daquela entidade. Não, nós estamos fazendo uma desobsessão na linha de esquerda, com os Exus e com as pombogiras. Então, provavelmente, o Exu ou a pombogira daquele médium que vai se manifestar. Então, ele tem todas as entidades dele. Então, eu ciente que antes de qualquer manifestação bruta, a entidade dele vai passar para avisar, então eu sei que todas as outras manifestações é da entidade dele. Então eu vou trazer para perto. Eu vou trazer para perto do fenômeno. Então eu tô lá fazendo o descarrego pesado, a desobsessão, e houve a manifestação em um médium aleatório, traz ele para perto da manifestação. Ele está ligado à manifestação. Traz ele para perto, deixa a entidade interagir. Ela vai interagir, ela vai absorver tudo que ela puder absorver e ela vai descarregar. É o que no passado eu falava, descarregar no astral. A entidade pega tudo que está no corpo daquele médium. Desculpa, primeiro ela pega tudo que está no ambiente, traz para o corpo do médium, pega tudo do corpo do médium e leva para o astral no momento da desincorporação. Porque aí ela consegue levar tudo. E é por isso que a desincorporação desse médium é mais bruta neste momento. Virou moda os médios desincorporarem, fazendo tremelique, pulando, caindo no chão. Virou moda. Por quê? Porque essa forma de desincorporação geralmente estava ligado ao médio de transporte que tinha sua manifestação em momentos de descarrego. Então, por ser um momento muito bruto, muito denso, o corpo não aguentava. E realmente acontecia os tremelique, a pessoa ela caía no chão e tinha que ter umas 2 pessoas, pelo menos, ali do lado para ajudar ela, porque realmente era um fenômeno muito forte. E eu falo por mim mesmo, que eu já passei por isso,
Uma vez eu fui, na hora da incorporação, eu fui jogado uns 3 metros para trás, eu caí em cima do Congá. Então, assim, é algo muito forte que está fora do nosso controle. Então, tem que ter sim, mas são olhos atentos. A gente tem que ter isso na nossa mente para quê? Para quando acontecer, opa, aquele médio de transporte, ele não pode ficar sozinho no momento da desincorporação. Pode acontecer um acidente. Não está no controle dele isso. É uma carga muito forte. Então a gente vai lá e auxilia ele neste momento. Perfeito. Não precisa fazer carnaval nem teatro. Se a gente entende o fenômeno, a gente consegue ajudar o médium porque ele está nos ajudando. Porque sem ele, aquele descarrego ali poderia levar horas e poderia também não funcionar, porque não havia forças necessárias. Mas esse médium de transporte, ele tem a força necessária para levar, se eu consigo carregar, vamos colocar em quilos, eu consigo carregar como médio de incorporação, eu consigo carregar, eu e minha entidade, 5 quilos de energia negativa, o médio de transporte com a sua entidade consegue carregar 100 quilos. Então uma forma de nos auxiliar neste momento. E pensar que na Umbanda, um dos maiores fenômenos, né, com maior frequência acontece é descarrego e desobsessão, então é bom que também tenha bastantes médios de transporte para que isso ocorra de forma muito natural. Então qual é a diferença? O médio de incorporação, ele incorpora os seus guias, suas entidades, e elas vêm para transmitir informações do mundo espiritual, prestar cura, caridade, aconselhamento, passe e iniciar os processos de descarrego, desobsessão, de exorcismo. O médio de transporte, ele não manifesta suas entidades, somente vai se manifestar em momentos de desobsessão, descarrego e exorcismo, que é quando ele necessita de uma energia, de uma capacidade muito maior de carregar energias negativas ou transmutá-las, tá? Porque também acontece isso, da entidade optar por não levar a energia embora, porque pode ser uma energia que ainda dá para reciclar, e ela recicla essa energia. E acontece também com muita frequência, só na experiência mesmo ali para demonstrar quando é que está acontecendo uma coisa, quando é que está acontecendo outras, porque são formas muito diferentes de manifestar no corpo físico isso. Mas fique-se atento que sim, a entidade ela pode carregar uma grande quantidade de energia e não levar embora, e sim reciclar essa energia, devolvendo para o terreiro uma energia positiva para continuar os trabalhos mediúnicos. Então já percebemos aí que tem 2 tipos de médios completamente diferentes. O que eu quero chamar a atenção no médio de transporte é o seguinte: aquele médio que ele manifesta fenômenos físicos no terreiro. Por exemplo, ele treme, ele fica trêmulo, né? Ele às vezes está sentado, ele viaja para outros mundos, ele fica desatento à sessão, ele demonstra ter algum tipo de mediunidade. O que é costumo fazer? Pegar esse médium e levar para a roda, tocar sinetas, tentar chamar a entidade dele. A entidade não vem. Ele pode até tremer mais, ele até cair, mas a entidade não vem. É um sinal que talvez, tá? Que talvez ele possa ser um médium de transporte. Existem médios que são mais latentes. Pisou no terreiro, já incorpora. Outros médios não são assim. E geralmente os médios que têm maior dificuldade de incorporação, esses têm grande capacidade de ser médio de transporte. Então eles precisam de um desenvolvimento diferente. Eles precisam de um olhar diferente do sacerdote, do doutrinador. Porque senão eles vão passar por médios comuns e vão acabar saindo do terreiro ou até se machucando porque eles não estão entendendo o que está acontecendo com eles. Porque o que acontece com o médio de transporte não acontece com o médio de incorporação, tá bom? São médios completamente diferentes. E vamos para a terceira e última categoria de médio, que é o médio doutrinador. Esse médio não incorpora. Pronto, já ficou claro aí. Ele não incorpora.
Ele nasceu para doutrinar outros médios e guias espirituais. Essa condição não o faz melhor do que os outros. Esse médium necessita passar por todos os rituais e obrigações como qualquer um. Esse tipo de médium geralmente aflora outros dons que não sejam de incorporação, como vidência, clarividência, cura, magnetismo e outros. Esses médios se tornam, no geral, cumbones, ministro de curimba ou um doutrinador. O que acontece? Novamente, nós precisamos de todo tipo de pessoas no terreiro, né? Se todo mundo incorporar, a sessão acabou, né? Porque já pensou, o caboclo vai lá, vai ficar mexendo nas coisas, vai pegar o charuto, vai ficar com a bandeja, com o papel lá, chamando a assistência. Não vai dar certo. Nós precisamos de pessoas que estejam atentas à sessão. E essas pessoas são as doutrinadoras. Um ministro de curimba, uma cambona, um cambone, e o doutrinador, que doutrinador também é um cargo, é uma função dentro do terreiro. Essas pessoas têm que estar atentas à sessão. Na sessão nós temos sacerdotes trabalhando, nós temos padrinhos e madrinhas de mesa e congá trabalhando, nós temos entidades em seus médios de incorporação trabalhando e possíveis manifestações mais agressivas vindo dos médios de transportes. Então, são muitas coisas para uma pessoa só ver, que geralmente é o sacerdote. Então, ele precisa de auxiliadores. Esses auxiliadores, eles não têm o dom da incorporação, mas eles têm outros dons. Quem tem o dom de incorporação, entenda isso, tá? Isso é muito importante, porque para você não virar a estrelinha de Aruanda. Não é porque você incorpora uma entidade que automaticamente você tem todos os dons mediúnicos da cartela, tá? Se você tem um e você é bom naquilo, é capaz de você não ter os outros. Se você é uma pessoa que consegue se entregar à incorporação, você incorpora bem as suas entidades, elas se manifestam e traz resultado, a chance de você ter um dom como vidência, por exemplo, é mínima. É mínima. A não ser que, aí é muito mais difícil acontecer também, de você, ou você ser um avatar, que é um iluminado entre nós, que o último que nós tivemos foi o Chico Xavier. A não ser que você tenha um dom espiritual equivalente ao Chico Xavier, que eu acho que não, né? Mas, ou você é um sacerdote, uma sacerdotisa. Porque o sacerdote e a sacerdotisa, eles precisam ter um pouco de cada dom. Eles não precisam ser bons em nada, eles precisam ter um pouco de tudo, para eles poderem doutrinar e caminhar cada médium. O sacerdote, ele, diferente do que se espera, né? A sociedade espera que o sacerdote ele seja um bom vidente, um bom clarividente, que ele tenha todas as respostas, que ele seja ele consiga incorporar todas as entidades, que todas as entidades deles sejam milagrosas. Não, o sacerdote ele é só mais uma classe ali dentre os médios. Não é diferente de um médio de transporte ou médio de incorporação. O sacerdote ele apenas está ali com o seu destino ligado ao sacerdócio. Somente isso. Ele é um médio como qualquer outro. A diferença é que ele precisa ter um pouco de cada experiência para poder ensinar todo mundo que chega até ele. O médio doutrinador, ele é esse braço para esse sacerdote que também é limitado. Todos nós somos limitados na Umbanda. Então, a somatória de todos nós na corrente é o que vai fazer o diferencial. Então, é o médio de incorporação que assiste o médio de transporte, os dois são assistidos os doutrinadores, que todos eles estão sendo assistidos pelo sacerdote. E nas escalas de autoridade, um vai ajudando o outro. O médio doutrinador, ele não vai incorporar. Ele pode participar de todos os mecanismos que existem no terreiro.
nos rituais, na corimba, ele pode virar um combone, ele pode virar até mesmo um doutrinador, que é uma pessoa que está ali auxiliando o sacerdote no momento do desenvolvimento mediúnico daquelas pessoas, ele já tem experiência para fazer isso. Essa pessoa está ali para auxiliar o ritual. Ou seja, ele vai tocar o atabaque, o berimbau, ele vai tocar o agogô, e ele não vai incorporar. Porque se ele incorporar, ele para de tocar, ele para de cantar. Ele vai estar ali auxiliando os demais médios, entregando ali o charuto, o cigarro, a bebida, seja o que for que está trabalhando ali, ele está ali ajudando. Só que isso não tira o dom mediúnico dele. Novamente, todos nós somos médiuns. Então, de alguma forma, essa pessoa também tem dons mediúnicos e não é maior ou melhor ou menor ou pior do que uma incorporação. A vidência, a clarividência, a cura, os passes são dons muito presentes na Umbanda. E às vezes eu já vi isso muito acontecer, não são todas as pessoas, mas a maioria, elas desprezam os dons mediúnicos que pode vir de uma cambone, que pode vir de um curimbeiro. Por quê? Porque essa pessoa não incorpora. Entenda que essa pessoa, ela pode estar muito mais sensível aos sinais espirituais do que um médium de incorporação. O médium de incorporação que, por ele estar durante muito tempo incorporado, ele perdeu a sensibilidade. Então, o curimbeiro, ele pode ter uma visão muito mais afiada da espiritualidade. Sabe por quê? Uma sessão está acontecendo. Aí tá todo mundo se envolvendo ali num mistério na gira de caboclo. Como é que aquele curimbeiro, ele sabe que tem que tocar um ponto X. Ele tem que tocar o ponto daquele caboclo, daquela cabocla. Ele tem que tocar um ponto de descarrego. Se ninguém falou, se ninguém puxou. Existem forças ali que estão trabalhando com ele. E essas energias que passam pelo médio de incorporação também passa pela corimba, também passa pelos combones. Na corimba se espalha. Os combones, eles retraem essa energia. Ali também há mediunidade sendo trabalhada. A diferença é que a mediunidade ali, ela não está sendo executada diretamente para uma pessoa da assistência. A caridade que é feita pelo combone, pelo ministro e pelo doutrinador é uma caridade feita para o médium. Então, sem corimba, o médium, na sua manifestação, se enfraquece. Sem os combones, o médium enfraquece na hora da sessão. Então, geralmente, o médium que consegue trabalhar durante 3 horas, sem um ministro da corimba, sem os combones, o trabalho dele cai para 1 hora, para meia hora. Ele vai ficar cansado rapidamente, porque quem é que está movimentando as energias enquanto ele está trabalhando? Então, é o ministro, é a corimba, são os combones. Então, ali existe uma mediunidade que é chamada de mediunidade doutrinadora. Doutrinadora por quê? Porque todos nós estamos em um estado, seja brando ou intenso, de incorporação. Então, eu posso estar consciente, semiconsciente ou inconsciente ali naquele fenômeno. Então, eu estou apático ao mundo físico. Eu, Gesley, o médium, estou distante do mundo físico. Eu estou em um outro mundo ali. Então, quem é que vai me trazer à tona? Quem é que vai lá na hora da desincorporação e fala: ô, fulano, seu anjo da guarda te chama, acorda? Quem é que te traz de volta ao mundo? É o doutrinador. Quando a entidade ela faz alguma coisa que não corresponde à doutrina do terreiro, quem é que vai lá corrigir? O doutrinador. É o cambone. É o ministro. São as pessoas que estão acordadas na hora da sessão, dizendo: olha, aqui nessa casa não se faz isso. Olha, aqui nessa casa, neste momento, nós fazemos a oração X. Isso é doutrina. É rotina de terreiro. Isso é diferente para cada terreiro e tá tudo bem a entidade errar. Porque ela não é obrigada a decorar todas as cartilhas de doutrina de todos os terreiros. Ela não é obrigada a fazer isso. Então ela vai se adaptar. Então, se naquele terreiro, por exemplo, não pode fumar,
e a entidade está pedindo cigarro, vai caber a Cambone falar: olha aqui, minha senhora, meu senhor, nesse terreiro nós não fumamos. O senhor deseja algum outro tipo de instrumento de trabalho que vai corresponder ao cigarro, mas aqui nós não usamos o tabaco de nenhuma espécie. A entidade ela vai trabalhar de outra forma, existem outras formas de trabalhar isso. Aí acontece mil situações, né? E o doutrinador, ele tem os olhos atentos a esses sinais. E, novamente, a espiritualidade, a mediunidade que se manifesta nessas pessoas não é menor do que um médium de incorporação. A Cambone, ela sonha, e o sonho dela acontece. O ministro, ele vê os espíritos passando, ele vê o guia da pessoa acoplando no corpo dela, ele vê tudo isso. Às vezes ele só não compreende o que está vendo, por falta de informação. Mas que ele vê, ele vê. Eles sentem quando eles precisam fazer alguma coisa, precisa acender uma vela, fazer um banho, eles sentem. Então, quando essas pessoas chegar para nós, médios, que costumamos ser arrogantes em nossa mediunidade, sabemos de tudo, temos tudo porque nós somos todo poderoso porque nós incorporamos. Quando essas pessoas chegarem até nós e falar: meu filho, meu irmão, toma um banho de ervas assim, assim, assado, eu tô sentindo que a sua energia tá meio balançada. Vamos ouvir, vamos ouvir. Nós temos um olho para a espiritualidade. Eles têm outros olhos para a espiritualidade. E os dois vão se somar. Se a gente negligenciar os dons que vêm dessas pessoas, nós estamos fragmentando a nossa família mediúnica, tá bom? Então, médio de incorporação são aqueles que vão incorporar os seus médios para dar passe, aconselhamento. É o médio comum da Umbanda. O médio de transporte é aquele médio que não manifesta para aconselhamento, para passe, mas ele se manifesta para transportar energias ou maus espíritos para outros ambientes ou transmutar essas energias. E o médio doutrinador, que não manifesta nada, mas ele tem os seus dons mediúnicos para o exercício da caridade dentro do terreiro de Umbanda. E isso é fundamental. Vamos lá. Sabendo disso, você deve já ter puxado aí na sua mente o que você é, né? Ou não. Mas, de qualquer forma, eu aconselho a você, primeiramente, ouça os seus sacerdotes, doutrinadores. O sacerdote, existem terreiros que tem vários tipos de sacerdotes. Então, o sacerdote doutrinador é aquele que está responsável pelo seu desenvolvimento espiritual. É aquele que está ali te ajudando a desenvolver os seus dons espirituais. Então, ele pode ser o sacerdote do terreiro, ou ele pode ser um sacerdote doutrinador, e pode ser a mesma pessoa. Aqui em casa, por exemplo, eu sou essa pessoa. Eu sou a Severina, eu que faço tudo. Então, eu também sou o sacerdote doutrinador. Mas escute essa pessoa. Essa pessoa, ela tem informação, ela tem sabedoria sobre esse fenômeno, ela tem vivência sobre esses fenômenos, ela, com certeza, ela não caiu de paraquedas. Ela tem uma vivência ali. Então, escuta essa pessoa. Às vezes, a gente quer ter um dom. A gente quer merecer aquele fenômeno. Nossa, eu preciso incorporar Maria Padilha porque eu amo Maria Padilha. Tá bom, mas não tá no seu destino, não tá na sua missão. Então, é melhor você aceitar e entrar na linha do progresso logo, antes que você seja atropelado, porque você ficou esperando a Maria Padilha vir. E a Maria Padilha não vai vir. Não faz parte do seu enredo acontecer que você incorpore isso. Então a gente tem que partir desse princípio. E não é o que eu quero. É o que está para acontecer comigo. Então, o sacerdote doutrinador, ele vai te ajudar a te entender isso. Entender, talvez, a sua missão ou as suas missões na religião. Entender ou compreender o seu destino, te mostrar quais são os possíveis dons espirituais que você consiga exercer no terreiro, quais são os fenômenos que você pode vir a esperar a partir do tipo de médio que você é. E isso é muito importante. Por exemplo, o médio de transporte, ele tem que estar ciente que, em qualquer momento,
uma grande energia, uma energia densa vai entrar no seu corpo. Isso pode ser assustador, assustador. Então ele tem que estar ciente que, olha, você não vai incorporar a cabocla d'água, que é gentil, meiga, e quando ela chega, é cheiro de rosa, toma conta de todo o salão. Uh-uh. Você vai incorporar e quando incorporar, sua coluna vai doer, o seu pé vai tremer, você vai sentir cheiro de carniça, o seu coração vai parecer que vai parar. É essa forma que tem que passar para ele, não uma forma encantada. Para quê? Primeiro, para não gerar uma expectativa que não, de uma coisa que não vai acontecer. E segundo, para deixar ele alerta. Olha, não se assusta. É só um momento. Isso vai passar, isso vai ser levado embora. E isso é fundamental para que tudo ocorra bem. Então, o sacerdote doutrinador, ele vai saber transmitir para esse médium, de acordo com cada pessoa, né? E de cada forma que ele observar, que vai manifestar, todas essas coisas. Porque, mesmo que eu dei 2 exemplos aqui, isso pode variar bastante, bastante, de médio para médio, situação para situação. Então, o sacerdote doutrinador, ele vai ter a melhor visão para ajudar esse médium, porque cada um é uma condição. Não pensa que vai ser igual para todos, não. Então, o sacerdote doutrinador, ele tem que dar essa atenção personalizada para cada pessoa. Perfeito. A partir disso, participe de todas as outras dinâmicas do terreiro. Como assim? Olha, você pode participar da corimba sem ser corimbeiro. Você pode cambonar sem ser cambone. Você pode ajudar em todas as funções de um terreiro sem você ser um participante do terreiro. Tem muita coisa dentro do terreiro que precisa de mãos para fazer. Então participa, porque é uma forma das pessoas te conhecerem, do sacerdote, das pessoas de cargo te conhecerem, sentir a sua energia. É uma forma de você provar um pouco da corrente. Ó, você ficou ali 3 meses na corimba, você não incorporou. Isso é normal? Chega pro seu sacerdote e pergunta. Pai, mãe, olha, eu fiquei 3 meses na corimba e não incorporei. Isso pode ser um sinal que você pode ser um médium de transporte ou que você é um médium um médium doutrinador. Pode ser um sinal. Então eu vou falar, então vamos fazer o seguinte: passa mais 3 meses aqui na corrente e vamos observar. Se você não incorporar na corrente, não incorporou na corimba, então pode ser sim que você seja um doutrinador. E se for um doutrinador, passe a educar essa pessoa para que ela seja o melhor doutrinador possível no terreiro. E se ela se manifestou ali na corrente, então leve ele para o caminho do médio de incorporação, para que ele seja um bom médio de incorporação. Porque também nós temos que enfrentar a questão do tempo. 2 pessoas que vieram da mesma família, que têm as idades semelhantes, o gênero semelhante, os hábitos semelhantes, elas podem entrar no mesmo terreiro, receber a mesma educação mediúnica e incorporar em tempos diferentes. Isso é muito importante. Nós não podemos nos comparar com outras pessoas. Eu posso ficar 1 ano no terreiro sem incorporar, manifestar nada, daqui a pouco incorporar uma entidade e descobrir que eu sou um médium de incorporação. É por isso que nós temos que participar de tudo, para que a nossa energia ela possa vir e se acoplando ao terreiro, à própria família mediúnica, e também a gente receber essa energia de volta. E aí, quando essa energia volta para nós, que os nossos dons começam a aflorar. E aí a gente começa a demonstrar. E as pessoas mais experientes vão observar isso na gente e vai falar, olha, eu sinto que você pode vir a ser um médium de incorporação. Por que você não entra aqui para a corrente? Entende? Então, é essa proximidade que vai nos ajudar a nos entender um pouco melhor. E quando você estiver participando dessas dinâmicas do terreiro, você entrega. Você entrega a cada momento. Gesley, eu vou limpar o terreiro aqui agora. Beleza. Limpa como você nunca limpou. Nossa, limpa tudo. Limpa com dedicação, com carinho. Porque tudo que a gente faz no terreiro, pensa só.
tudo que a gente faz no terreiro, a gente não faz todo dia. Ou a gente faz uma vez por ano, ou a gente faz uma vez por mês, ou a gente faz uma vez por semana. Então, tudo que fazemos num terreiro de Umbanda é quase que um momento único, né? Então, nós temos que fazer o melhor. Não é, quando eu limpo o terreiro, não é como se eu limpasse a minha casa. Não é como se eu desse uma faxina nas casas que eu trabalho. Não é. É um momento único. Pode ser que você venha dar essa faxina de novo no terreiro só daqui a um ano, dependendo da família, né? Por exemplo, aqui nós fazemos escala. Então, tem vezes que a pessoa fica 2 meses sem limpar um terreiro. Então, olha como é fenomenal que uma simples faxina, uma simples limpeza pode ser um momento de conexão, de oração, de meditação, de carinho por aquilo que representa o que você gosta, o que você ama na espiritualidade, que é o terreiro de Umbanda. Então, claro que é um exemplo bem, bem simples, mas pode ser um ritual. Por exemplo, quando a gente vai fazer um assentamento, é um momento único para aquela pessoa, para aquela entidade. Então, quem participou, participou. Quem não participou, não vai participar nunca mais. Quando a gente vai fazer um terreiro de Umbanda, os fundamentos de Umbanda, quem participou, participou. Quem não participou, não vai participar mais, porque uma vez feito, nunca mais é mexido naquilo ali. Então vai vir pessoas no futuro que vão pisar, vão interagir com aquilo ali e não vão nem saber o que aquilo ali, como é que aquilo ali se fundou, como aquilo ali foi construído, feito, consagrado. Então são momentos únicos em um terreiro de Umbanda. Quando a gente vai fazer uma magia, um ritual, uma oferenda, são momentos únicos. Tem terreiros que só faz um ritual de desobsessão por ano. Então, se você ficar 7 anos naquele terreiro, são 7 rituais que você vai ver. E às vezes não é o suficiente para você aprender. Então, participa de tudo e se dedica em tudo. Se pediu para você buscar uma folha, uma erva, para você fazer um arranjo de flor, para você preparar uma oferenda, faça com muita atenção, faça com muito carinho, faça com... Se você puder fotografar, filmar, anotar, faça. Porque é capaz de que você não faça novamente, porque é rotativo as experiências de um terreiro. Então seja o melhor naquilo. Somente quando o terreiro é muito grande, tem muitas pessoas, realmente fica rotativo. Porque, primeiro, que não tem tantas coisas assim para fazer. Quando o terreiro funciona, não tem tanta coisa assim para fazer, porque as coisas já meio que funcionam automaticamente. E tendo muitas pessoas, a gente tem que permitir que pelo menos uma vez aquela pessoa tenha a experiência de fazer. Então aproveite, porque a gente nunca sabe quando vai ser a nossa oportunidade de fazer aquilo e se teremos outra oportunidade de fazer, tá bom? E quando você participar da sua dinâmica, olha, tudo bem. Se não houver manifestação, nem tudo na espiritualidade é manifesto no físico. Isso é uma coisa que tem que entrar no nosso coração, tá, gente? Nem tudo na espiritualidade se manifesta no físico, que aí a gente volta lá para aquele preconceito que nós temos com os dons espirituais que os nossos ogãs, ministros, curimbeiros manifestam, as nossas cambonas, os nossos combones manifestam. Então, esse preconceito que nós temos com os dons espirituais deles justamente vem disso, vem da primícia de que tudo que se manifesta na Umbanda tem que ter um efeito físico. Se o médium não tremeu, ele não incorporou. Aí a mudança da incorporação dele é de uma hora para outra, então ele não incorporou. Não tem que ter um efeito físico ali para você acreditar. Primeiro que acreditar é uma questão pessoal. Você pode acreditar ou pode não acreditar. O importante é se aquele médium estar ou não trazendo resultado em sua manifestação. Se o ministro, ele do nada tá bebendo um café ali, já aconteceu comigo já isso. Ele chega e fala, filho, você tá indo embora? Tô, pai. Não vai agora não, senta aqui, conversa aqui com o pai, fica aqui comigo aqui. Aí, sentei do lado do ministro, a gente ficou conversando em meia hora. Aí ele falou, pode ir embora agora. Fui embora.
O ônibus que provavelmente eu iria pegar tinha batido. Teve 15 pessoas acidentadas. Eu estaria naquele ônibus. Então, assim, era um ministro, o cara que toca tabaco. Ele teve o quê? Visão. Ele pegou aquilo numa forma muito sábia até, me segurou, não me trouxe um drama. Falou, pode ir. E eu aprendi a ser obediente dentro da manifestação espiritual. Aprendi essa obediência. Ó, o cara mais experiente do que eu, porque eu não vou ouvir ele. Ficou ele sentando, foi uma conversa até agradável. Pronto. Então, assim, as coisas se ligam. Então, a gente tem que quebrar esse preconceito de que toda forma espiritual que para se manifestar no nosso mundo tem que ter um efeito físico. Não. Primeiro que o próprio espírito, ele é imaterial. Então, ele não vai conseguir mexer as coisas, mover as coisas. Não é isso que a gente mexe na Umbanda. Isso são outras formas de manifestação que não estão dentro da Umbanda. Na Umbanda, as coisas são sutis. Os reinos do céu é para os sutis, é para os mansos, é na sutileza. Então, é assim que funciona. Então, se a gente não souber pesar isso, nós vamos engolir muito sapo, nós vamos bater muita cabeça na parede, nós vamos, infelizmente, negligenciar manifestações sutis, que são as melhores, porque nós estamos esperando um espetáculo de manifestação física. Não. As pessoas, na minha vida inteira, assim, as pessoas que eu mais vi que traziam verdades em suas manifestações de incorporação, não eram aquelas que vestiam roupas grandiosas, mudavam a sua voz, os seus trejeitos. As pessoas que eu mais via que trouxeram resultado na manifestação espiritual, de incorporação, foram aquelas pessoas que pouco mudaram. Você olhava assim, nossa, será que aquela pessoa realmente está incorporada? Não tô vendo ali uma entidade. Mas a pessoa falava, a entidade falava, acontecia. A entidade colocava a mão, curava. Tinha vários fenômenos de milagres, resultados para assistência através daquele médium que não manifestava mudança física nenhuma em sua manifestação. Enquanto outros que faziam um carnaval danado para o homem que quer parecer que está de pombogira, fica mais afeminado, a mulher fica mais máscula, a pessoa que força os trejeitos da entidade. Essas pessoas não traziam resultados e justamente foram pessoas que não permaneceram no terreiro porque a própria entidade passa a mostrar a elas, né, que ali não é o lugar para essas coisas. Infelizmente, a arrogância do médium de querer o viés de confirmação acaba que eles saem do terreiro, porque se ali não está confirmando que eu tenho isso, porque eu quero acreditar que eu tenho, então eu vou para um lugar onde eles vão confirmar tudo aquilo que eu tenho, entende? Então é um médium que procura viés de confirmação, ele não procura verdades. Então isso é muito complicado. Então tudo isso vem de acreditarmos que está tudo bem se não acontecer nada. Não acontecer nada também é acontecer alguma coisa. Não é porque a entidade... Olha como são as coisas. A entidade do Pai de Santo, só de chegar perto de você, não é para você incorporar. A gente vê muito isso, né? Principalmente o pessoal que vem do candomblé. Porque tem essa doutrina no candomblé, né? Que a entidade do Pai de Santo, ela é mais poderosa. Então, se ele chegar perto de você, você vai incorporar. É um folclore que se envolveu ali, que funciona para eles, talvez. Mas para nós não funciona, não é assim. Existe um momento para tudo. Então, a entidade do sacerdote não é mais poderosa do que a sua. Mas, se a entidade do sacerdote está trazendo resultado e a sua não, pode ser que o problema seja você. E aí você tem que parar e rever, ter a humildade, chegar lá e falar pro Pai de Santo: Pai, olha, eu sinto o meu caboclo, incorporo o meu caboclo, mas eu não sinto que ninguém que passa por ele tá tendo descarrego sendo feito. Eu não sinto isso. Eu sinto com o boiadeiro, mas com o caboclo não. Vai lá, vai verificar com o Pai de Santo, com a madrinha, com o padrinho de batismo, com pessoas mais experientes, porque pode estar ocorrendo ali um problema.
e você esperando o efeito físico, esperando o milagre aparecer na sua frente, as coisas estão passando despercebido. E aí é um problema que vai indo, se transformando em um problema muito maior, porque até chegar no momento de você desistir da espiritualidade é sinal que você fracassou bastante. Porque a espiritualidade, ela traz muitas oportunidades para que possamos nos corrigir. E às vezes a gente só não enxerga isso porque nós estamos em um estado arrogante mesmo, né? Eu acho que não tem outra palavra para isso. É a própria arrogância, que o médio, somente o médio de incorporação, e principalmente da onde ele vem, né? Ele vem com uma arrogância que ele é superior porque ele incorpora, que é terrível, é terrível. A gente tem que quebrar isso. Não pode deixar, porque na Umbanda todos nós somos iguais. A assistência tem a mesma importância que o sacerdote. Sem um sacerdote, a Umbanda não acontece. Sem assistência, a Umbanda não acontece. Então, os dois são de importâncias iguais. Mesma coisa os médios, mesma coisa a Curimba, mesma coisa os Combones. Então, todos nós estamos ali unidos para fazer uma única coisa. Então, essa arrogância ela tem que ser quebrada o mais rápido possível. E, por final, dedique-se, né? Dedique-se em se tornar o melhor naquilo que você fará. Gente, não adianta. Como eu falei, a Umbanda vai ter coisas que você vai fazer uma vez só e provavelmente você não vai ter outra oportunidade de fazer. Então, dedique-se para você conseguir aprender, para você conseguir depois, talvez, replicar aquilo e até aprender bastante com cada experiência. Quando se fala que em tudo há sabedoria, é justamente isso, em tudo há sabedoria. Você consegue tirar sabedoria de uma faxina. Você consegue tirar sabedoria da limpeza das imagens do altar. Você consegue tirar sabedoria do macerar de uma folha. Se você tiver com os olhos atentos na espiritualidade, você vai tirar sabedoria de um preto velho que nada fala, que nada faz. Só chega, só senta. Calado ele ficou, calado ele vai embora. Você tira muita sabedoria daquilo ali. Nós temos que ficar com os nossos olhos atentos para que nós possamos ser bons médios. Você vê, você tem 3 classificações de médios na Umbanda. Não importa qual das 3 você é. Se você não se dedicar em ser bom naquilo, você não vai ser bom em nada. Aí você vai, em vez de você se tornar uma solução para algum problema do terreiro, você vai virar um problema para o terreiro. Então você tem que buscar ali a sua forma de você trazer os seus dons, trazer a sua pessoa para dentro do terreiro e se tornar um elo forte, poderoso. Então vamos lá. O médio de incorporação, o médio de transporte e o médio doutrinador. Existem esses 3 tipos de médios na Umbanda. Dentro dessas categorias, nós vamos encontrar subcategorias de médios, mas nós vamos ver em outro momento isso, mas você tem que ter em mente essas 3 categorias, porque dentro delas é que os fenômenos vão acontecer. E se você não tiver essa atenção de que há sim pessoas que não incorporam, mas têm outros dons. Tem pessoas que só incorporam em momentos chaves e tem pessoas que são mais sensíveis à incorporação. Se você não tiver isso atento na sua mente, você pode cometer muitos erros dentro da Umbanda, porque nem tudo se manifesta no físico. Muita coisa é manifesta no espiritual e precisamos de pessoas que não incorporam para ter acesso a essas coisas, tá bom? Bom, a aula de hoje foi essa. Daqui a pouco nós vamos assistir a próxima, então segue aí a lista para você assistir a próxima aula. Até mais!